Olá! Neste vídeo iremos abordar 4 assuntos da patologia geral: edema, hiperemia, congestão e hemorragia. Vamos começar por edema. Esta é a definição de edema: é um acúmulo excessivo, porque normalmente você tem acúmulo, só que esse acúmulo é drenado. Então, é um acúmulo excessivo de líquido no interstício, ou seja, no meio extracelular, ou cavidades pré-formadas. O que seria uma cavidade pré-formada? Por exemplo, cavidade formada pela pleura, cavidade peritoneal e assim por diante. Mas vamos lá, o que leva ao edema? Quais alterações que levam ao edema? Para lembrar das 5 alterações que levam ao edema, é interessante você lembrar lá da fisiologia do circulatório, das forças que atuam ali na troca de líquido do sangue pro interstício. Lembrar da pressão hidrostática, lembrar da pressão oncótica, mas vamos às que levam ao acúmulo de líquido. Primeiro, aumento da pressão hidrostática vascular. O que poderia causar um aumento da pressão hidrostática vascular? Por exemplo, aumento no volume sanguíneo. Segundo, redução da pressão oncótica, ou seja, da pressão osmótica intravascular. A pressão oncótica ela é regulada pelas proteínas plasmáticas, principalmente você vai lembrar aí da albumina. E o que poderia causar uma redução da pressão oncótica? Redução nos níveis de albumina, por exemplo, diminuição da síntese proteica ou então um aumento da degradação dessas proteínas plasmáticas. Na desnutrição, por exemplo, que você tem uma deficiência nutricional de proteínas, você consequentemente vai ter uma redução dos níveis proteicos plasmáticos. Terceiro fator, aumento da permeabilidade vascular, geralmente podendo ser causado por substâncias vasodilatadoras. A gente tem como exemplo bradicinina, liberada aí nos casos de inflamação, por exemplo. Quarto ponto, alteração da drenagem linfática. Lembra que quem faz a drenagem, quem impede esse acúmulo excessivo de líquido no interstício são os linfonodos. Então, por exemplo, quando você tem um caso de uma remoção cirúrgica de um linfonodo, ele vai deixar de drenar toda aquela área que ele estava responsável pela drenagem. Então você vai ter um acúmulo ali e um consequente edema. O quinto e último ponto decorre de uma regulação renal aí, tanto da pressão sanguínea quanto da volemia. Você tem o caso da retenção de água e sódio, podendo ser, no caso da água, a gente tem aí o ADH. No caso do sódio e também, consequentemente, da água, a gente tem a aldosterona, que são hormônios aí que atuam reabsorvendo tanto água quanto sódio. O edema ele pode ser de origem inflamatória ou ele pode ser de origem não inflamatória. Vamos diferenciar cada um deles. A principal diferença entre o edema inflamatório e não inflamatório é quanto à composição da substância acumulada. No caso do edema inflamatório, você tem aí o acúmulo de substâncias rica em proteínas, rica em células também, células. No caso do não inflamatório, é pobre em proteínas. A gente chama o edema inflamatório de exudato e o edema não inflamatório a gente chama de transudato. Exudato rico em proteínas, transudato, pobre em proteínas. A gente tem basicamente duas consequências de um edema muito crônico aí, um edema grande. Primeiro, obstrução vascular. Obstrução vascular. Imagina lá, se você tem um acúmulo, por exemplo, de substâncias aqui extracelulares, você vai ter um aumento do volume aqui ocupado por esse tecido. Consequentemente, você vai ter uma compressão desse vaso sanguíneo adjacente aqui, reduzindo o fluxo sanguíneo. Dificulta trocas gasosas também, no caso do edema. Como assim dificulta trocas gasosas? Imagina lá o alvéolo pulmonar, tá aqui o alveolinho. Se você tem um edema, ou seja, você vai acumulando líquido ou qualquer que seja, um edema inflamatório, por exemplo, você vai aumentando a barreira entre o alvéolo e o capilar. Consequentemente, você vai dificultando essas trocas gasosas que ocorreriam aí a nível de alvéolo. Agora vamos abordar dois outros assuntos: hiperemia e congestão. Hiperemia, como o nome já diz, ó, hiper
vem de muito, sei lá, super. Emia vem de sangue. Então, definição, como a gente já previu, aumento da quantidade de sangue no interior dos vasos de um órgão ou tecido causada por uma dilatação arteriolar. Isso é importante porque hiperemia e congestão são dois processos muito semelhantes, mas eles diferem quanto ao mecanismo. Hiperemia geralmente é um mecanismo ativo, já a congestão é um mecanismo passivo. Vamos agora à congestão. A congestão ela decorre de uma diminuição da drenagem venosa, ou seja, você tem uma redução do fluxo sanguíneo. Isso daqui é bem legal se você imaginar, por exemplo, uma estrada, uma rodovia. Imagina os carros fluindo lá normalmente, o carrinho bonitinho. E se você tem um congestionamento, você tem o quê? Você tem uma redução na velocidade média dos carros, né? Então, ou seja, você está reduzindo o fluxo. É a mesma coisa no caso dos vasos sanguíneos. Agora imagina no caso da hiperemia, se por algum motivo o governo vai e resolve aumentar as vias. Não, agora em vez de ter duas pistas, vai ter quatro pistas. Aí você também vai ter um aumento do fluxo de carros. Mas por quê? Porque você teve um aumento do tamanho das vias aí. Houve alguém que ativamente fez alguma coisa aí para aumentar o fluxo, entendeu? A gente tem basicamente dois tipos de congestão, a localizada e a sistêmica. Localizada, como o nome já diz, você tem obstrução de um vaso específico ali, decorrente, por exemplo, de um trombo que vai reduzindo o fluxo sanguíneo daquele vaso, e sistêmica no caso das insuficiências cardíacas. Repara aí no meu coração que mais parece uma batata. No caso da insuficiência cardíaca direita, como aqui o lado direito do coração, o átrio ventrículo direito, não estão conseguindo bombear satisfatoriamente, você vai ter uma congestão, ou seja, uma estase em todo o lado que corresponderia anteriormente ao coração direito, que seria toda a circulação venosa sistêmica. Já no caso da insuficiência cardíaca esquerda, você vai ter reflexos diretamente no pulmão. Você vai ter uma congestão lá no pulmão, podendo levar, por exemplo, a um edema pulmonar. E finalmente, o último tópico da aula de hoje: hemorragia. O que caracteriza a hemorragia? A hemorragia é definida como a saída de sangue dos vasos sanguíneos para o meio externo, ou seja, para o exterior, para o interstício, por exemplo, ou para uma cavidade pré-formada. Lembra? Cavidade pleural, a gente tem a cavidade ali pericárdica, cavidade abdominal e outras. Você tem aí basicamente dois tipos de hemorragia, que é a hemorragia externa e a hemorragia interna. Como o próprio nome já diz e como você já deve imaginar, externa quando você tem um meio pelo qual o sangue possa extravasar para o meio externo. Por exemplo, vômitos. Vômitos. A gente tem, por exemplo, também saída de sangue com as fezes, menstruação também, soluções de continuidade. Solução de continuidade é quando você tem uma quebra da homogeneidade da superfície da pele, por exemplo. Você vai ter alguma coisa que cause, sei lá, uma perfuração ou uma abertura para o meio externo. Ou você pode ter interna quando o vaso ele é rompido, mas ele acaba extravasando para o próprio interstício ali, sem necessariamente ir para o meio externo. Ou ele pode ser também em cavidades pré-formadas, como já dito. Vamos agora à classificação das hemorragias. Primeiro, o hematoma. O que é um hematoma? É qualquer acúmulo de sangue no meio externo. Qualquer acúmulo. No caso das petequias, são acúmulos minúsculos de sangue no meio externo ao leito vascular. Quando, por exemplo, você tem rompimento de pequenos capilares, você pode ter petequias. Púrpuras, que no caso são maiores que 3 milímetros, geralmente resultando de coalescimento de petequias, ou seja, você tem a junção de muitas petequinhas, você acaba formando uma púrpura que é uma petequia maior. E por último, equimose, que já é um acúmulo maior de sangue, já é no nível de centímetros. Você já deve ter observado uma equimose muito aí frequente no seu dia a dia quando você tem um trauma. Você tem uma pancada, por exemplo, e aí fica aquele chamado roxo.
a alteração de cores que você tem aí na equimose ao longo do tempo, você já deve ter reparado que quando você tem um trauma, de início ele fica vermelho, depois ele começa a ficar mais arroxeado, depois ele fica um pouco meio esverdeado, vermelho e por último ele vai ficando mais pro amarelado. Essa mudança de cores aí decorre das substâncias, dos pigmentos que você tem principalmente aí em cada fase. Tem início com a hemoglobina, depois passa a ser biliverdina devido à degradação enzimática, passa para bilirrubina e por último hemosiderina. Com isso você vai ter a mudança no esquema de cores no caso da equimose. E por último, quais as consequências de uma hemorragia? Como as consequências elas dependem do vaso sanguíneo, lembra? Se você tem uma hemorragia de um vaso grande, é óbvio que você tem a tendência maior de morrer. Depende do local, depende do órgão e depende do tecido. E o que isso pode acarretar? Você pode ter uma hipovolemia, ou seja, uma redução do volume sanguíneo, podendo chegar à morte. Ou você pode ter uma isquemia local, você já que está extravasando sangue, você para de fornecer sangue para aquele local, ele vai entrando em isquemia e posteriormente ele pode infartar, ou seja, pode ter uma necrose mesmo. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, qualquer erro encontrado no vídeo, porque o vídeo pode conter erros, você manda um e-mail lá para o nosso canal, canalresumed@gmail.com, para receber atualizações de novos vídeos. Se inscreve no nosso canal ou então curta a nossa página lá no Facebook. Você também vai receber atualizações de novos vídeos. Valeu, falou, tchau.